Ok? Boa tarde a todos. É um prazer para mim ter que fazer essa apresentação no meio de tantas experiências. Bom, um breve contexto rapidamente, dizer que Angola é um país que tem uma superfície de 1.252.145 km², e nessa altura, em termos de dados populacionais, de acordo com o censo, está com uma projeção de cerca de 30 milhões de habitantes para o país, sendo que a cidade de Luanda é uma das cidades que mais cresce, porque 62% da população do país vive em áreas urbanas e Luanda tem mais ou menos cerca de 8 milhões de habitantes. Portanto, existem municípios aqui com uma extensão, quer geográfica, e um crescimento populacional exponencial, na cidade de Luanda em particular, como os casos de Kazenga, Cacoaco, Viana. Só a título de exemplo, Kazenga tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, é muita população concentrada e isso cria uma grande demanda em termos de serviços e em termos do uso do próprio espaço urbano. Portanto, eu vou passar então para o outro slide, por favor. Este é uma breve contextualização em termos do quadro legislativo que foi criado em Angola para a questão do orçamento participativo, dizer que o país está num processo de desconcentração administrativa rumo ao processo de descentralização para a realização das autarquias locais. Pela primeira vez, o país nunca teve ainda, do ponto de vista político-administrativo, não existe um processo autárquico em que os cidadãos elegem a nível local os seus autarcas ou também definem as suas prioridades. Mas há um bom quadro legislativo e um ambiente político favorável para a implementação desses instrumentos. Dizer que a Constituição de Angola de 2010 já prevê a participação na vida pública dos cidadãos. Portanto, isto depois é concretizado com outras legislações infras. Temos o caso, por exemplo, da Lei 15/16, que é a Lei da Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração Local, que impõe, de facto, a necessidade da participação dos cidadãos na formação das decisões a nível local. Portanto, apesar de não haver ainda um processo de descentralização com a autarquia, mas a própria legislação já impõe esta possibilidade dos cidadãos terem uma posição mais ativa nos processos de tomada de decisão. E depois o próprio Orçamento Geral do Estado também prevê a questão da figura do orçamento participativo. E com isso sai um decreto presidencial, que é o 234/19 de 22 de julho, que institucionaliza então e aprova o orçamento um orçamento para os municípios num valor de 25 com as administrações municipais, as comissões de moradores, tem um comitê que está a ser organizado, que vão definir quais são as prioridades, quais são os projetos a serem financiados a nível local. Mas também, do outro lado, tem um orçamento participado da administração municipal, ou seja, esse é um orçamento que o próprio município vai gerir, mas a decisão sobre a execução, a planificação e a gestão desse orçamento deve envolver necessariamente a participação dos municípios. Por favor. Portanto, existem algumas iniciativas de participação locais, informais, como os fóruns que são dinamizados por organizações da sociedade civil, mas também existe um espaço institucionalizado a nível dos municípios, que são os Conselhos de Auscultação e Concertação Social, em que há a possibilidade dos vários atores locais, desde partidos políticos com assento no Parlamento, as igrejas, a sociedade civil, têm possibilidade de estar nesse espaço. Portanto, a institucionalização do OPE vai permitir existir um comitê técnico de gestão do orçamento dos municípios e tem membros das comissões de moradores, conselhos de moradores e representantes da administração local. Por favor.
Há também algumas iniciativas locais de monitoria e validação através da coprodução de conhecimentos e a DW tem estado a promover algumas dessas iniciativas com recolha de dados regular, com grupos comunitários para monitorar os indicadores da pobreza, transformar a recolha e a monitoria dos dados como uma ferramenta importante que pode ajudar o município a tomar melhores decisões e monitorar assim os programas a nível local. Por favor. Alguns efeitos rápidos das mudanças climáticas em Angola, podemos citar a questão da seca, que tem afetado muitos cidadãos a nível das 18 províncias no país. Estamos a dizer que dados publicados, cerca de 2 milhões de pessoas em 10 das 18 províncias angolanas foram afetados com a seca. Em 2015, por exemplo, o fenômeno El Niño, que afetou pelo menos 1,4 milhões de pessoas em cidades como Cunene, Huila e Namibe, no sul do país. Províncias como Luanda, que em tempos de enxurradas e inundações provoca muitas vítimas mortais e danos materiais nas zonas urbanas, principalmente, e estamos a dizer que 30% do território angolano está sujeito a riscos climáticos. E os estudos consideram que Angola é um dos países mais vulneráveis, de facto, às alterações climáticas também. Por favor. Portanto, nós estamos a sugerir aqui também um planeamento de adaptação municipal. A DW também tem estado a fazer alguns trabalhos a nível do município e com as comunidades, produzindo mapas de riscos e informações sobre planeamento físicos que podem ser feitos numa base de coprodução e validação com a participação das comunidades, das administrações locais, porque percebemos e entendemos que esses mapas podem ser uma ferramenta essencial para o planeamento de estratégias de adaptação com o objetivo de reduzir os riscos climáticos nessas comunidades mais vulneráveis. E a título de exemplos, por exemplo, nós realizamos há 2 ou 3 anos atrás um exercício interessante com comunidades pescatórias que estão em situações de riscos ambientais e também devido às mudanças climáticas está a afetar todo o ambiente a nível da pesca e das populações que vivem desse tipo de atividade. Muita população em Angola vive da pesca e, portanto, foi possível elaborar com o Instituto de Pesca Artesanal e o Ministério do Ambiente alguns planos de adaptação às alterações climáticas em que a própria comunidade recebeu, digamos, responsabilidades de qual pode ser o seu papel na elaboração dessa estratégia, até mesmo na implementação dessas estratégias. Portanto, sim, podemos passar. Há algumas ideias-chave que nós retiramos da leitura do estudo muito interessante que foi feito nos diferentes países. Uma delas é, de facto, a questão da dimensão da participação e as formas democráticas de organização que vimos em alguns países. Também a questão da experiência de instalação de sistemas de drenagem de água para evitar inundações, como vimos um caso em Dakar, no Senegal. É um problema enorme e bicudo na realidade de Luanda, particularmente. Outras experiências que muito nos interessou sobre sistemas de informação, sistemas de alertas, planos de emergência e de contingência de calamidade, que achamos que são experiências muito inspiradoras que podem, de facto, servir de muita utilidade para a realidade do país. Por favor. Muito obrigado, mas antes de fechar, gostava de dizer que, em termos do ambiente e de planos e de programas existentes no país, existem muitos programas, por exemplo, que têm a ver com a questão de alterações e adaptações climáticas. O país tem o Plano Nacional de Adaptação, que data de 2011, tem a Estratégia de Adaptação da Orla Costeira, tem uma Estratégia Nacional muito recente para as alterações climáticas de 2020 a 2035, tanto mais na nossa percepção falta de facto alguns instrumentos de implementação dessas estratégias, desses programas e dessas políticas. Portanto, vou ficar por aqui, espero que tenha prestado uma contribuição a este debate, que estamos a aprender bastante e vai ser muito útil para, de facto, a realidade angolana, que é embrionária e ainda nestes processos. Muito obrigado então a todos.